Oi, meus anjos, meus amores. Voltando aqui para gravar mais um vídeo para vocês, tá bom? Eu só peço, por favor, e de coração, que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam os vídeos, deixem o like e que ative o sininho, tá bom? Para quando eu subir os vídeos aqui para o canal, o YouTube vai entender que vocês gostam do meu conteúdo e vai enviar para vocês, tá bom? Muito obrigada. E agora mais um capítulo. Capítulo 13. Carta. Eu teria compreendido tudo antes, se não estivesse tão preocupada com o coração das minhas filhas. Quando os filhos crescem, os pais tentam se convencer de que eles estão prontos para o mundo. Mas seja sincera, Nina. Quem de nós realmente está pronto? Ainda era cedo demais para existir algum movimento na vila. 3 senhoras conversavam diante da banca de pães. Um menino brincava com um cachorro mais atrás. Uma empregada varria a calçada mais à frente. Outros companheiros de trabalho carregavam caixas e pacotes. Uma ou outra carruagem sacolejava nos paralelepípedos. Um dia comum, Marina pensou ao saltar após Isaac manobrar o veículo diante da casa dos Amina. Ana Laura veio logo depois, muito atenta às calçadas. Está procurando alguém? Nina ajeitou o ângulo da bolsa de couro sobre a saia azul marinho. A irmã a encarou, um pouco corada, e fez que não. Só estão verificando o tempo. Devemos ter um belo dia de sol. Vai chover. Os cavalos acordaram agitados. Ela soprou a mecha encaracolada que o vento insistente lançara em sua boca, mas fechou a cara ao avistar o senador Chagas na outra calçada. O sujeito teve a ousadia de tocar o chapéu em um cumprimento rápido após passar por elas. Seguindo-o com o olhar, Nina desejou que sua raiva pudesse atravessar a rua e se enrolar no pescoço do sujeito até os olhos saltarem das órbitas. Estou tão arrependida de não ter arruinado o nariz desse sujeito quando tive a chance, resmungou. Não é um pouco cedo para tramar um ataque? Mas não foi sua irmã quem indagou. O pulso de Marina disparou ao reconhecer a voz grave e seus tons de veludo. E ela girou sobre os calcanhares para enfrentar o belo sorriso do melhor amigo. Apenas respire, ordenou a si mesma. Na verdade, é tarde. É o que eu ganho por ser tão sensata, disse, mal-humorada. E o sorriso dele se alargou ainda mais, mandando a sua pulsação para as orelhas. Ora essa! O que você faz aqui, Sam? Pensei que passaria amanhã no consultório. Eu estava a caminho. Ele apontou para com o indicador para um imenso cavalo, imenso, colorado, de crina clara sob a sombra de uma árvore. Mas vi vocês e decidi me desviar um pouco do caminho. Aconteceu alguma coisa para que estejam assim tão cedo na vila? Planejando uma fratura nasal? Gracejou. Prometi a Diogo que tentaria ajudar uma potrinha que foi rejeitada pela mãe. Ela explicou. Eu sou otimista que ela vá aceitar a papa. Ana vai visitar o Sr. Amina e falar sobre astronomia e outros assuntos incompreensíveis. Sua irmã arqueou uma das sobrancelhas delicadas. Estudar universos e os astros não é incompreensível, rebateu Ana. E até você se vale desse conhecimento no estábulo.
com o que se chama de estação de monta. As éguas ficam mais receptivas no início da primavera por causa da maior incidência de luz, e isso acontece devido ao posicionamento da Terra em relação ao Sol. O cultivo utiliza o conhecimento do cosmos da mesma maneira e é imprescindível para a navegação, obviamente. Nina revirou os olhos. Se havia algo que ela odiava mais que ser forçada a usar sapato de salto, era dar o braço a torcer. Já Samuel se divertiu com o comentário de Ana e gargalhou. Então você continua sendo a mesma sabichona de que me lembro. No entanto, ficou sério subitamente. Marina me contou sobre seu encontro com o senador, Ana Lu. Sinto muito pelas coisas horríveis que ele disse. Não sinta, Sam. Ana Laura passou um dos braços pela cintura. Eu já esperava tal reação. Mesmo assim, sei como deve estar se sentindo mal. Um senhor abastado e de boa família costuma visitar o hospital a cada 2 semanas para acompanhar uma possível recaída de pneumonia. Se o médico residente fosse eu, ele perguntava pelo verdadeiro médico e se recusava a ser tratado por mim. Um enfermeiro, enfatizou. Sentindo as dores do primo, Nina sentiu o calor furioso subir para o cérebro. Mas por que raios ele pensava que você fosse um enfermeiro? Seu amigo se limitou a encolher os ombros. Quem pode saber? Julgue o homem pelas suas perguntas, não pelas suas respostas. A máxima nunca fez mais sentido para mim. Dando um gritinho, Ana Laura empurrou Nina para fora do caminho ao se atirar sobre o primo. Ah, Samuel, como senti sua falta! Ela o abraçou bem apertado. Sabe quando foi a última vez que eu vi outro ser humano citar Voltaire? Rindo, ele soprou os fios loiros que atacaram seu rosto. Ana, você precisa arranjar amigos que leiam mais. Por sobre a cabeça dela, Samuel piscou para Marina. Nem me olhe assim. Ela espalmou as mãos na altura dos ombros, se afastando um passo. Não quero ficar igual a vocês dois, citando gente morta no meio da rua. Achando graça, Ana se desprendeu do primo e conferiu seu vestido e o penteado estavam no lugar antes de dizer: é melhor eu entrar. Mas, Sam, não foi apenas a astrofísica que me trouxe à casa dos Amina. O mordomo deles tem tido dificuldade para se locomover e tem acontecido cada vez com mais frequência nos últimos tempos, mas ele se recusa a ser examinado. Ouvir aquilo surpreendeu Marina. O mordomo da melhor amiga, com sua constituição física mirrada, era uma das pessoas mais amáveis que Nina conhecia. E por que ele se recusa? Ela quis saber. Tem algum tipo de fobia médico? Creio que sim. Ana abriu os braços desanimada. É difícil determinar, já que o Sr. Marques se nega até mesmo a tocar no assunto. Enxotou o Dr. Lucas, o Dr. Almeida, em todas as vezes que o visitaram e insistiram em um exame. Eu andei pensando que, talvez, ela espiou o primo por entre as pestanas longas. Se ele me aceitaria? Ele concluiu. Ao menos espero convencê-lo disso, se você estiver disponível. A qualquer hora, Ana, sabe onde me encontrar. Agradecendo com entusiasmo, Ana Lu
Combinou de encontrá-los mais tarde no consultório e então passou pelo portão da casa do Zamina. Todo galante, Samuel dobrou o braço em ele e ofertou a Nina, examinando o braço sob a manga cinza, forte e torneado. Não que ela devesse se prender a esses detalhes. Ela foi assaltada pela urgência inexplicável de sair correndo e de se pendurar naquele membro poderoso e nunca mais soltá-lo. A lembrança da noite passada e das coisas que acordaram em seu íntimo ao estar tão perto dele estava fresca. Era sensato se esquivar. Mas quando foi que ela agira com sensatez? Para manter o padrão, encaixou os dedos na curva do cotovelo e deixou que ele a conduzisse pela calçada, especulando se o amigo também sentiria o dia ficar muito mais quente de uma hora para outra. Pararam apenas para atirar uma moeda ao rapazote recostado na parede da mercearia e pedir que ele levasse sua montaria até o consultório. Os Fontes ainda vivem na mesma casa, próxima ao centro? Perguntou ele ao voltarem a andar, dando cumprimento de cabeça a alguém que passou por eles e que ela não chegou a ver, pois estava ocupada demais pensando em uma desculpa para prolongar o tempo juntos. Por sorte, tinha dentro da bolsa. Obrigada, mamãe. Sim, mas se importa se visitarmos o Sr. Bregaro antes? Tentou manter a ansiedade longe da voz e quase conseguiu. Precisa despachar uma carta da mamãe para a tal Nina, amiga de quem você herdou o nome. Ele lembrou, admirado. Sua mãe ainda escreve para ela após todos esses anos? Sem falhar uma única semana, mesmo que a Nina não tenha respondido nenhuma. Às vezes penso que ela possa estar morta e mamãe se recuse a aceitar, porque tudo nela parecia mergulhado em óleo quente. Porque sua boca estava mais seca que um deserto. Aquele era Sam, seu melhor amigo no mundo. Ora essa, seja lá o que estivesse acontecendo, devia parar. Estava quase certa disso. Ou pode existir outro motivo que a impeça de escrever de volta. Ele mantinha o olhar à frente. Está tentando justificar a ausência de notícias de Nina ou a sua própria? Ela alfinetou, para impor algum limite. Sam pressionou os lábios carnudos em uma linha apertada e pálida. Quer dizer que ainda está brava comigo? Como você se sentiria se eu parasse de escrever de repente e ninguém desse notícias minhas? O que iria pensar? Ele deliberou por alguns instantes. Que você encontrou uma ocupação mais interessante? Se não gostasse tanto da bolsa de couro na cintura, teria adorado utilizá-la para apagar a petulância daquele sorriso. Por isso, deu uma olhada enviesada a Samuel e tentou se desprender dele. Naturalmente, ele não permitiu. Dobrando um pouco mais o braço, mais interessante que a escrita, complementou, achando graça. Eu não deixei de escrever porque encontrei essa coisa melhor para fazer. Escrever para você era o momento mais importante do meu dia, mas decidi retornar de última hora e, na pressa para voltar logo ao Brasil, não ponderei que meu silêncio seria fonte de preocupação. Eu só não quis perder um segundo que fosse.
Tinha pressa em rever minha melhor amiga. Foi sua resposta brilhante. Mas a irritação cedeu um pouco, para divertimento do primo, que ainda ria, ao chegarem ao agente dos Correios. E ela teve uma desculpa para romper o contato. Graças aos céus, pois o sobe e desce no estômago, frio na subida, fervente na descida, a estava deixando enjoada. O Sr. Bregaro a recebeu com animação e alertou Nina de que havia uma correspondência para sua mãe, Valentina de Albuquerque Navas Alonso. Ela leu nas costas da carta. Também havia algo para Sam. Avaliando o remetente por um breve instante, ele rapidamente escondeu a carta no bolso do paletó, mas não depressa o suficiente para que ela não reparasse na quantidade de carimbos e na letra de Sally Steventon, que, a julgar pela grafia perfeita, tivera aulas com algum monge escriba. E, mesmo assim, ela não sabia se que Sam continuava lutando com a letra escrita? Muito tempo antes, Nina ouvira a mãe explicar à tia que o nome da dificuldade da leitura de Sam se chama dislexia, uma desordem no aprendizado, muito mais comum do que se imaginava. A essa altura, a dislexia era quase imperceptível. O que Samuel se propunha a fazer e falhava. Ainda assim, a tal Sally não sabia que o alinhamento à esquerda tornava a leitura mais natural para ele? Ela não o conhecia nem um pouco, não se importava com seu bem-estar? Nina teria antipatizado com a moça, mesmo se a correspondência não tivesse pregado um largo sorriso no rosto do melhor amigo, ao deixarem a casa do Sr. Bregaro. Perdida nos sentimentos conflitantes, demorou para notar que eles seguiam por um caminho diferente do que haviam tomado na vinda, até ele reduzir o passo e parar diante da casinha amarela para observar um garotinho rechonchudo brincar com os soldadinhos de madeira no gramado bem aparado, sob o olhar vigilante da mãe, sentada na varanda com um bordado esquecido sobre as saias. De começo, Marina não compreendeu porque Samuel parou para assistir à cena ordinária. Então reconheceu o imóvel, que poucos anos antes não passava de ruínas decadentes. Era naquelas paredes, sob o novo reboque e a tinta, que estavam incrustadas as piores lembranças de Samuel. Disso ela tinha certeza. Após a morte dos pais biológicos, de quem Samuel pouco sabia, o menino ainda era muito pequeno quando sua tutela caiu nas mãos do único parente vivo, o irmão da mãe, um demônio chamado Jeremias Duarte. Sam só se viu livre do tio quando conheceu Elisa e Lucas, que se apaixonaram pelo garotinho tanto quanto o menino por eles. Pouco depois, Lucas conseguiu sua guarda permanente, mas Duarte retornou à vida dele quando Samuel estava para completar 17 anos. Um advogado procurou para anunciar que o único parente vivo tivera o fim que merecia em uma briga na taverna, e além da casa deixara uma infinidade de dívidas. Ela lembrava de os tios se oferecerem para quitá-las, mas naturalmente Samuel era orgulhoso o suficiente para fazer tudo do seu jeito e vendeu a casinha nos limites da vila. Seu melhor amigo nunca falava da vida antes deles e Lucas, e Nina agradecia
já que o ódio demais, já havia ódio demais em seu coração contra o monstro que deixara as cicatrizes em seu primo mais querido. As piores marcas, ela sabia, ficava do lado de dentro. E Sam raramente as mostrava a alguém, mesmo a ela. Uma das raras ocasiões em que ele permitira que Nina vislumbrasse a extensão do que o monstro fizera com ele acontecera poucos meses antes da sua partida para Londres, no baile de debutante de Damilola. Aos 15 anos, com idade suficiente para frequentar bailes, Marina se julgava adulta o bastante para tomar tanto vinho quanto pudesse toda vez que os pais se distraíssem. Foi naquele baile que ela se deu conta de algo surpreendente. Os rapazes gostavam dela. Os pais estavam na companhia da senhora Mina, cuja aparência esplendorosa quase apagava a lembrança da doença que a deixara de cama por 2 semanas. Bebericando vinho parcialmente escondido atrás de uma escultura alta, na sala dos Amina, os olhos dela avaliaram as possibilidades para a próxima dança. Havia uma fila de cavalheiros à sua espera. Avistou o primo Tommy, junto aos músicos, uma expressão aparvalhada ao admirar Damilola valsando com o pai. Nina mal podia esperar que Lola estivesse sozinha para contar a ela. Você devia parar de beber. Samuel se aproximou por trás, sem que ela notasse, e parou a seu lado, observando os casais rodopiando pela ampla sala. Já está um pouco alta e dançou com metade do salão. Aborrecida, ela encarou seu primo. Eu tenho idade suficiente para saber o que devo ou não fazer, Sam. Sabe de uma coisa? Você é o único cavalheiro neste salão que ainda me vê como uma menina. E eu não sou mais uma garotinha. Virando-se, ele mirou as íris castanhas com toques de ouro e baixou as sobrancelhas. Seu comportamento diz o contrário. Furiosa e um pouco embriagada, ela elevou o queixo. Eu não preciso de seus conselhos. Porque estava irritadíssima com a intromissão dele, Marina aceitou tantas danças quanto pôde e bebeu todo o champanhe que podia arranjar, até a sala começar a girar e a bebida em seu estômago subir para o cérebro. Desejando que as paredes parassem de rodar e temendo vomitar em seu par, abandonou o Sr. Jorge Coutinho no meio da dança e correu para o jardim. Ficava mais perto da sala das damas. O problema foi que o aspirante a músico teve a péssima ideia de persegui-la e segurá-la no terraço lateral antes que pudesse descer as escadas e encontrar um arbusto. Minha querida dama, se me queria apenas para você, devia ter dito antes. Ele a forçou contra a murada áspera, prendendo-a com o próprio corpo. Eu pensava a mesma coisa. Senhor Coutinho, é melhor me soltar. Vi como me olhou durante a dança. Creio que estou perdido de amor, minha deusa. Neste exato momento, estou possuído pela inspiração e preciso conhecer o sabor desses lábios. O bafo de bebida que ele exalava fez a bile subir pela garganta dela, que se arrependeu de não ter dado ouvidos a Samuel. O champanhe agia apenas em seu estômago. Ela não foi capaz de encontrar a própria força para empurrar o rapaz. Ora essa! Estou falando sério, senhor. Ela tentou abrir caminho com a lateral do quadril. É melhor me soltar. Você ouviu a dama, Coutinho? Solte-a.
A música alta e as vozes abafavam outros sons, de modo que ninguém dentro do salão notou o tom ameaçador no timbre de Sam, parado 2 degraus abaixo. Ao menos a mente encharcada de bolhas de Marina concluiu que não. O desaforado Coutinho abriu um sorriso jocoso, mas teve o bom senso de recuar, de modo que ela se viu livre para tropeçar a escada abaixo, e corou ao ser amparada pelo primo. Eu avisei, mas Samuel estava ocupado demais direcionando a raiva ao rapaz que tentou agarrá-la. Da próxima vez, espere a permissão da dama, em vez de encurralá-la, ele alertou, espalmando as costas dela para ajudá-la a descer os degraus restantes da escada. Faltavam apenas 3 degraus quando Coutinho resolveu abrir a boca. Qual é o seu problema, Samuel? O rapaz gritou. Por que você não pode tê-la, ninguém mais pode? A veia pulsando na têmpora de Samuel a deixou preocupada, mas o primo só continuou a descer a escada ou olhar à frente. Ela não é o anjo que você pensa, meu caro, pela maneira como flertou comigo e com todos os cavalheiros do baile. Me surpreenderá se amanhã ela ainda tiver alguma reputação. Sua prima nasceu para agradar os cavalheiros. Marina podia estar bêbada, mas seus ouvidos funcionavam bem. Por isso parou de andar. Teria muito gosto em mostrar a Coutinho que mentir podia ser muito dolorido. Girou sobre os sapatos de salto e... não foi boa ideia. Definitivamente. O escarcéu em seu estômago explodiu na garganta e tudo o que ela teve tempo de fazer foi se debruçar na murada, enquanto temia colocar até os pulmões para fora. Ouviu ao longe o urro e um grito, então baques surdos, seguidos de mais gritos. Quando tudo o que restava dentro dela era vergonha, Nina tirou uma das luvas e limpou o rosto. Então, viu 2 rapazes trocando socos no terraço. Ou um deles distribuir golpes. Tudo o que Coutinho fazia era tentar deter o punho de Samuel usando o nariz. Meio trôpega, ela subiu as escadas aos pulos e tentou arrancar o primo de cima do sujeito. Teria o mesmo êxito se tentasse dar asas a um cavalo usando a força do pensamento. Sem alternativa, ela se interpôs entre os dois e, céus, Samuel já tinha o punho pronto. Sam, não! Ele ficou imóvel de imediato. O mais puro horror desfigurou o semblante dele e ela saltou para trás cambaleando. Coutinho se aproveitou para retornar à segurança da casa. Ela não podia se importar menos. O que a preocupava era a maneira como Sam tremia de alto a baixo. A raiva nos olhos dele, nos olhos castanhos claros, longe de ser saciada. É algo muito semelhante a nojo, porém infinitamente pior, crescendo em seu rosto ao fitar as próprias mãos salpicadas de vermelho. No instante seguinte, ele corria. Samuel! Ela saltou os degraus de 2 em 2. Sam! Suspendendo as saias, Nina tratou de segui-lo, praguejando em voz baixa, por ninguém nunca ter mencionado como era difícil se manter em linha reta sob os eixos, usando sapatos de salto alto. Mas ouviu a porta envidraçada da estufa bater com força. Não que uma porta fechada significasse algo para ela, sobretudo se Samuel estivesse do outro lado.
Por isso foi entrando, esperando a visão se ajustar à semipenumbra. Outro suspiro áspero, exasperado, repercutiu dentro da pequena estufa, dificultando que ela seguisse o sono da voz dele. Nina, eu quero ficar sozinho. Samuel disse tão baixinho que ela precisou apurar bem os ouvidos. Por quê? Se ela sentia em cada terminação nervosa que ele precisa dela. Como o melhor amigo não se dignou a emitir nenhum som, ela circulou pela estufa, se desviando dos vasos pendentes e da grande bancada de trabalho, até avistar a figura perdida nas sombras das prateleiras mais altas. Suas saias chiavam contra as pedras ásperas, ao parar bem atrás dele. Por que você nunca me escuta, inferno? Ele socou a bancada, ferramentas de jardinagem e vasos resmungaram. Eu escuto quando me pede coisas razoáveis. Ficar longe de você não é nada razoável. Por que está se escondendo de mim? O que você acha? O desespero em seu tom a fez vacilar. Não havia iluminação além da fornecida pela lua e filtrada pelo teto de vidro. Ela não era capaz de ler seu perfil, mas a maneira como ele curvava os ombros. Sam, sabe o que eu vi em seu olhar? Ele atalhou entre dentes, sem se virar. Medo, Nina. O mesmo terror que me paralisava quando Duarte chegava em casa, tarde da noite, completamente bêbado. Eu me vi refletido nos seus olhos. Eu vi o rosto de Duarte. O quê? Não! Ela o contornou, se espremendo entre ele e a bancada, e esperando que houvesse luz o bastante para que ele lesse sua expressão corretamente dessa vez. No entanto, Sam tentou escapar. Sam, você não ia me machucar. Ela o segurou pela manga do paletó. Você nunca me machucaria de propósito. Os olhos castanhos perderam o dourado, embaçados por um tipo de pavor, quando ele nunca lhe permitiria enxergar. Como pode ter tanta certeza? O mesmo sangue que circula em minhas veias também corria nas de Duarte. E, como dizem, o fruto nunca cai longe da árvore. Ele engoliu com dificuldade. Você não é nada semelhante àquele crápula. Nada, Sam, proferiu enfática. Você só ficou furioso pela maneira como pela mentira de Coutinho. Como acontecia com Duarte toda vez que eu abria a boca. Fez uma careta enojado. A situação é completamente diferente. Você enfrentou um rapaz da sua idade, do seu tamanho. Rejeitando a ideia veementemente, ele começou a se afastar. Só me deixe sozinho, Nina. Rapidamente ela foi atrás dele, tropeçando no caminho graças aos estúpidos saltos. Escute bem, Samuel. A única maneira de me forçar a ficar longe de você agora é você fugir. E mesmo assim eu vou tentar te encontrar, porque você não é nem um pouco semelhante àquele verme espancador de crianças. Você é justo, gentil, leal, inteligente, meio metido a espertalhão. É bem verdade. Eu pretendia mencionar como você ficou intragável nos últimos tempos, acreditando ser muito adulto apenas porque agora crescem pelos na sua cara, mas arruinaria a minha argumentação. Desconfio. Tentou brincar e conseguiu o que queria.
um arremedo de sorriso. Foi bastante para que ele parasse de andar. Ótimo! Ignorando o aviso no olhar dele, Marina dizimou a distância que os separava e o abraçou pela cintura, pressionando o rosto contra o peito ossudo. Você não é como ele, garantiu baixinho. Você nunca será como ele. De começo, Sam se manteve ereto, feito uma tábua, a respiração curta, o coração retumbando nos ouvidos dela. Então, como se o contato fosse tudo de que precisasse, ele começou a relaxar gradativamente e soltou um longo suspiro penoso. Eu não tenho tanta certeza, e isso é o que me assusta. Ele a envolveu em um delicioso abraço apertado. Às vezes sinto essa coisa crescendo dentro de mim. É furiosa e violenta, e eu tenho muito medo de um dia perder o controle sobre ela. E por que acha que é o único a se sentir assim? Eu luto com o meu lado mais assustador com frequência. É diferente. É que você tem se saído muito melhor do que eu. Não se espante se eu ficar de castigo assim que estiver a uma distância razoável dos meus pais e eles souberem que andei bebendo. O timbre de Samuel ainda detinha uma nota amarga ao questionar. O que acontece se você estiver enganada? Ah, não estou. O castigo é uma certeza incontestável, brincou. O riso dele ecoou pela caixa torácica magra, atravessou ossos, pele e foi se assentar no centro do peito de Marina, que fechou os olhos e deixou escapar um suspiro de alívio. Então, porque sabia que era sobre a bebedeira que ela inquiria, apoiou o queixo em sua gravata e vergou o pescoço, caindo diretamente nas íris agora escurecidas. Não estou enganada, Sam. Você é a pessoa mais forte e corajosa que eu conheço. É a minha pessoa preferida no mundo inteiro e sempre vou estar do seu lado para lembrá-lo disso. Curvando-se, ele apertou a testa contra dela e fechou os olhos. Promete? Pela minha vida, Sam. Mesmo depois de tantos anos, a memória ainda fazia os olhos dela queimarem. Piscando repetidamente, Nina escapou das lembranças e voltou para a pacífica rua da vila, e a casinha que Samuel ainda admirava. Tudo o que ela desejava era fazê-lo esquecer aquela parte desse passado. Por isso vestiu um sorriso. Então, onde você conheceu a senhorita Sally? Apartando a vista da pequena casa, finalmente, Samuel arqueou uma sobrancelha. Você não me diz nada sobre sua noiva. Ela apenas deu de ombros. Tenho que usar meus próprios métodos. Você não devia espiar minha correspondência. Duas sobrancelhas grossas a censuraram. Eu não devia fazer diversas outras coisas, admitiu. Ele estava sendo evasivo, apenas para irritá-la? Pois estava conseguindo. Esse é o verdadeiro nome dela, ou apenas o apelido. Sally só meio bobo para uma mulher adulta. Cruzando os braços, ele deu um daqueles seus sorrisos de canto de boca que faziam o coração dela dobrar de tamanho e ocupar tanto a caixa torácica que era difícil respirar. Tanto quanto Nina, provocou. Fuzilando, ela recomeçou a andar. Samuel a acompanhou de perto, os lábios selados por alguns instantes, até que ele suspirou. Sally é o verdadeiro nome dela. Seu primo concedeu. Eu a conheci na casa de tia Margaret.
Ela é filha de um reverendo e há algum tempo é a dama de companhia de tia Meg. Ah, que ótimo! Então a tal noiva era ainda pior do que ela previra, educada e enfadonha. Muito bem, ela estava sendo implicante com alguém que nem sequer conhecia ainda, e sabia disso. Reconheceu ao se desviar de um grupo de crianças que brincava de cabra cega no final da quadra. Porém, a constatação não mudava o fato de que ela não gostava de Sir Steventon. E ponto final. Uma gota gelada atingiu seu nariz, outra acertou seu olho esquerdo. Então muitos pingos desceram do céu com mais cadência e intensidade. A igreja não está muito longe. Samuel tirou o paletó e gentilmente o abriu sobre a cabeça dela. Vamos! Ambos estavam sem fôlego ao subirem os degraus alagados da igreja, rindo numa cena tão semelhante ao tempo em que as coisas entre eles eram mais simples, que a garganta dela se fechou. E, por isso, não notou as poças sob o arco da entrada. A bota dela deslizou pelo pequeno lago. Samuel se esticou para agarrá-la pela parte de trás da saia. Mas não havia mais tempo. Os dois se embolaram nos ladrilhos. O ar desapareceu de seu peito quando o corpo pesado de Sam a esmagou. Cuspindo o impropério para em seguida pedir perdão, afinal estavam num templo sagrado. Ele rolou de cima dela e a ajudou a se sentar, os dentes cravados no lábio inferior polpudo. Você está bem? Eu a machuquei? Estou bem, mas se você rir, eu juro que vou te afogar na pia batismal. Ela ameaçou com um gemido. Um dos ombros doía, nada muito desconfortável. Já o traseiro, era melhor não levantar a atenção naquela direção. Apesar disso, Nina não devia se preocupar com zombarias. Tudo o que havia no rosto de Sam era atenção ao ajudá-la a ficar de pé e acomodá-la no banco, de madeira escura. Marina sufocou um guincho, o traseiro latejava demais, mas mencioná-lo a Sam dentro de uma igreja pareceu errado até para ela. Ainda de pé, ele separou as pernas ao esticar diante dela, muito atento a cada uma das suas reações. Você está machucada, afirmou, sem dar margem a réplicas. Foi apenas um tombo. Tantos anos enfiaram no estábulo, treinaram meu corpo. Estou mais que habituada a fazer alguma estupidez que resulte em hematomas. Eu me lembro disso. De cara feia, ela empurrou para o lado a fivela do cinto que lhe ferroava a barriga. A bolsinha se chocou contra o encosto do banco com um ploc. Você devia responder. Não diga besteira, Nina. É óbvio que você não costuma fazer nenhuma estupidez. Mas eu estaria mentindo e nós dois juramos nunca mentir um para o outro. Cruzou os braços. Como se sente realmente? Essa era a pergunta que ela também andava se fazendo. O que estava sentindo quando ficava a sós com Sam? Estou bem, devolveu a ele o paletó agora ensopado e puxou a fita que prendia os cachos pesados em um rabo de cavalo já parcialmente desfeito, sacudindo a cabeça, de modo que os fios molhados saltitaram pelos ombros e costas. Uma expressão semelhante a fascínio surgiu no rosto do melhor amigo. Esperou que ele implicasse com a aparência desmazelada. Em vez disso, Sam esfregou a boca, subitamente interessado no mosaico do piso.
Talvez seja... Ele estendeu o paletó, a vista colada ao chão. Seja melhor vestir. Você está... Por que ele estava corando? Estou o quê? Abaixando o olhar, precisou de um rápido exame para que pela primeira vez na vida ela lamentasse não usar espartilho. Tanto a camisa branca de viscose quanto a chemise de cambraia estavam ensopadas, coladas ao busto como um véu diáfano, deixando entrever os mamilos em rixa apontando para o melhor amigo. Absurdamente sem graça, puxou de volta o paletó e passou os braços pelas mangas, gemendo ao movimentar o ombro esquerdo, aquele que, com o traseiro, absorvera grande parte da queda. A reação de Samuel foi imediata. Ele se dobrou sobre ela, uma das mãos encaixando-se na parte de trás dos joelhos para girá-la até no banco, até os pés tocarem o mosaico do corredor central, mantendo-a onde queria. Não que ela planejasse fugir, mas, caso tentasse, não iria muito longe, admitiu, se perdendo no diâmetro dos bíceps sob a camisa úmida. Sam era uma muralha agora. Com licença. Ele serpenteou uma das mãos hábeis por baixo do paletó, investigando as costelas, a clavícula, o ombro. Enquanto ele estava distraído com o exame clínico, ela se embriagou com o perfume impregnado no paletó. Ao mesmo tempo em que o admirava à luz do dia, o colete xadrez em tons de vinho ficou ainda mais escuro devido à umidade. A camisa branca grudada na pele desenhando cada saliência e reentrância dos braços fortes. Gotículas reluziam como diamantes em seus cachos pretos, as íris castanho claros roubando o cintilar de vitrais. Estavam fixas em algum ponto atrás dela. De certo, Nina compreendia Sally Steventon. Era uma batalha perdida não se apaixonar por Samuel. Não que ela estivesse apaixonada. Não estava nem um pouco apaixonada pelo primo e melhor amigo. E nunca estivera. Se agora ela o analisava com tanta atenção, era porque o compromisso com Diogo Fontes lhe conferia maturidade suficiente para admirar um belo homem ao se deparar com um. Interrompendo o exame, Sam se pôs a enrolar as mangas da camisa até a altura dos cotovelos, revelando muita pele marrom aveludada, as gotículas desenhando caminhos aleatórios. Nina tremeu na ânsia de capturá-las com a ponta dos dedos, ou com a pontinha da língua. O noivado também fornecia a ela a maturidade para desejar lamber um homem lindo. Entretanto, foi Samuel quem voltou a tocá-la, averiguando com os dedos quentes a pele sensível de sua garganta. Se antes apenas a presença dele perturbava seu juízo, o contato dos seus dedos nus em sua pele a arremessou em um novo nível de excitação, e ficou muito preocupada com a possibilidade de começar a relinchar e exibir os dentes. Sam tocou um ponto particularmente sensível na base de seu pescoço e fez uma careta quando ela se encolheu. No instante seguinte, seu amigo se curvou sobre ela, alinhando os rostos. Se ela esticasse a língua só um pouquinho, poderia lamber o lábio inferior suculento. O que está fazendo? Vagarosamente sua voz tremeu. Sua pulsação está instável, preciso verificar suas pupilas.
Seu pescoço também estaria diferente se alguém o cutucasse e ignorasse quando diz que está perfeitamente bem. Por que Samuel tinha que ser médico? Por que ela tinha que experimentar todas aquelas sensações desvairadas, resistindo à urgência de praguejar um pensamento? Ela encarou a gravata que não estava ali. Pior ainda, sem deixar os 2 primeiros botões abertos, e um trecho de pele muito convidativa estava exposto. Por favor, Senhor Deus, não permita que eu relinche. Não me deixe relinchar agora. Olhe para mim, Marina. Ele pediu a meia voz. Naturalmente, ela foi estúpida o suficiente para atendê-lo, e se sentiu feita de vapor quando o hálito dele acariciou sua face, os dedos longos se espichando pelo seu pescoço. Foi inconsciente. Marina não decidiu deitar o rosto em direção ao toque dele. Só queria senti-lo melhor, encharcar-se com o calor que ele oferecia. O movimento instalou um pequeno vento em as sobrancelhas de Samuel, mas não durou mais que um átimo. Seu olhar mudou, o médico se retirando, afugentado pelo fogo denso, profundo, que consumiu os topázios quase por inteiro. Agora Nina sabia qual seria a sensação de comer uma colmeia. Seu coração confuso cavalgava como se aquela fosse a corrida de sua vida ao estar assim tão perto dele. E parou de bater quando Sam umedeceu os lábios e cravou o olhar em sua boca, os dedos em sua nuca se contraindo de leve. Fazia muito tempo que ela aprendera a ler os olhares de Samuel. Pensava conhecer cada um deles, mas aquele era novo, e o corpo dela reagiu de maneira inusitada. Esquentou a ponto de arder, tremeu de dentro para fora, as mãos frouxas e frias, buscando apoio ao redor do pescoço largo. Me beije, Sam. Seu coração segredou. Por favor, me beije. Foi aí que ela começou a desconfiar de que Sam podia mesmo ouvir as coisas que seu coração incomodado andava sussurrando, pois a soltou de súbito e se ergueu, afastando-se até bater o traseiro no encosto do banco oposto, correndo os dedos instáveis pelo cabelo, a respiração saindo em lufaras pesadas. Ele olhou em qualquer direção que não a dela, o que era bom, pois Nina não fazia ideia do que o próprio rosto exibia, ao compreender que seu melhor amigo percebera sua intenção de beijá-lo, e, em vez de esbravejar que raios está fazendo de novo, ou beijá-la primeiro, por que não? Ele se afastou para evitar o constrangimento de proferir em voz alta que não estava interessado como fizera 7 anos antes, mas apenas por um instante. Não, ela estava fantasiando. Ficou muito evidente pela postura dele e a forma como os olhos dardejavam em busca de uma rota de fuga. Sam pigarreou. Não encontrei nenhuma fratura ou torção, mas coloque um pano frio no ombro para evitar um possível inchaço. O silêncio eletrizante, uma força física brutal, recaiu sobre os fundos da capela. Foram salvos do momento desconfortável com a chegada repentina de Padre Antônio, o velho pároco, ensopado do chapéu à batina sob o arco da porta, bateu a bengala em uma das botas enlameadas. O senhor poderia ter me alertado sobre esta chuva.
Sabe que meus ossos já não aguentam. Então viu que a capela não estava vazia e se animou. Ora, se não é Marina Clark e o pequeno Samuel, já nem um pouco pequeno, comentou o padre, os olhos arregalando gradativamente à medida que se aproximava. Ao parar ao lado do rapaz, o sacerdote se firmou na bengala para arquear as costas e ver seu rosto. Meu filho, o que deram para você comer em Londres? Sopa de enguias, padre, disse Samuel, ainda fugindo do olhar dela. O sacerdote não percebeu o clima tenso e riu ao cumprimentá-lo com tapinhas estaladas nas costas. Depois de garantir a Marina que sua aparência era boa, padres também se valiam de mentiras convenientes, descobriu ela. Analisou o par que formavam, assentindo para si mesmo. Um belo casal, de fato. Eu estava esperando que me procurassem. Soube no noivado. Me deem apenas um minuto e vou apanhar o caderno de cerimônia. Eu sempre soube que vocês ficariam juntos. Ah, se sabia. Os amigos se entreolharam e então desviaram o olhar imediatamente. Padre Antônio, o senhor não compreendeu, contestou Samuel, sem graça. O senhor se confundiu. Nós vamos nos casar, mas não um com o outro. Ela tentou ajudar Corada. Mas o padre fez um gesto com a mão antes deles aparecer na estreita porta lateral do altar. Tão subitamente como começou a chuva, perdeu a força e então deu uma trégua. Marina deduziu que era melhor partirem antes que o padre retornasse, para marcar o casamento. Entretanto, como desconfiara, se havia traçado um plano de fuga. Eu já me demorei demais. Preciso ir para o consultório. Ele coçou o nariz, fitando as pontas das botas sujas de lama. Forçando-se a caminhar o mais naturalmente possível, Nina o acompanhou até o lado de fora da igreja, onde se despediram rapidamente e seguiram em direções opostas. Os pensamentos dela se atropelavam ao se afastar da capela de Sam, sem ver por onde ia, e só percebeu para onde suas pernas a levaram ao ouvir alguém chamar seu nome. Minha pérola! Diogo desceu as escadas da própria casa, saltando os degraus de 2 em 2. Me perdoe por tê-la feito vir à minha casa neste aguaceiro. Pobrezinha, está ensopada. Mas o noivo franziu o senho ao reparar no paletó masculino que ela vestia. É de Sam, explicou depressa. Nos esbarramos na rua. A notícia não o agradou nem um pouco, mas Diogo foi gentil ao não fazer nenhum comentário. Venha, entre. Vou providenciar uma xícara de chá para aquecê-la. Espalmando uma das mãos nas costas da noiva, ele a levou para dentro. Um calafrio percorreu a espinha dela ao parar no hall de entrada escuro, e o noivo tentar apanhar o paletó sobre seus ombros. Fez que não, fugindo das mãos dele, porque o toque do noivo tinha um efeito tão oposto ao de Samuel. Suspeitou de que Diogo notou sua agitação, pois 2 linhas se formaram entre as sobrancelhas. Minha pérola, você não me parece bem. Existe qualquer outra coisa que eu possa fazer para lhe trazer um pouco de conforto? Sim, preciso que me beije. Se Nina tivesse pedido a ele que se transformasse em uma ferradura, o rapaz não estaria mais perplexo. Nos deixa sós. O olhar dele se prendeu em alguém atrás dela. O mordomo, talvez. A voz do noivo estava baixa ao voltar a falar. Minha pérola, repita o que disse.
Preciso que me beije, Diogo. Ele não esperou nenhum outro incentivo e avançou para ela, um pouco bruto e desajeitado. Então Marina fez exatamente a mesma coisa que 7 anos antes, seguindo cada passo, gesto e suspiro à risca. Se esforçou e tentou de novo, e insistiu um pouco mais quando tudo o que sentiu foi gosto de ovos e torresmo. Com um suspiro, recuou até bater as costas no aparador. Alguns objetos sobre ele resmungaram. Ela não se deu ao trabalho de descobrir o que era. Nossa, isso foi... Diogo alisou a gravata, um tanto abobalhado. Minha nossa! O noivo chegou a arrumar mais alguma coisa, mas ela não ouviu. Como poderia se todos os seus pensamentos voltavam para a perturbadora descoberta de que os beijos do noivo não tinham nenhum efeito sobre ela, ao contrário do toque de Samuel, que transformara seu mundo em uma chuva de estrelas cadentes. Ah, ela estava com sérios problemas.